Deus seja louvado, você está no canal Fé, Verdade e Vida. Nós vamos trazer aqui para você uma palavra de fé, uma palavra de verdade, de unção de Deus. No livro de Salmos, capítulo 34, Salmos 34, meu pastor, se ele ouvir isso, ele vai repreender. Salmo 34, versículos 19, fala da seguinte maneira: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Meu querido, hoje eu vim trazer uma palavra para você, porque o Espírito Santo ele tem nos alertado para que nós venhamos a falar da palavra de Deus. E eu quero falar o seguinte: durante a nossa caminhada, muitas coisas têm acontecido nas nossas vidas e a gente acaba esquecendo de agradecer pelos livramentos e pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Eu me recordo de que quando eu era adolescente, já não era mais adolescente, né, já era jovem, eu andando pela rua com mais um colega, nós íamos a uma localidade, e que nós, durante andando pela calçada, nós sempre passávamos por uma ruazinha que era uma rua estreita, né? Uma rua que dava acesso para uma outra avenida, só que ela era estreita, então muitos veículos acabavam utilizando aquela ruazinha para acessar a outra avenida. E a gente sempre passava naquela localidade, e um dia ia eu e um amigo, né, nessa rua, conversando, distraído e tal, e um caminhãozinho, não lembro se era um 608 ou um caminhãozinho maior, e quando nós íamos atravessando aquela rua, um caminhão vinha por trás de nós, né? E a gente até percebeu a aproximação do caminhão por trás. O que a gente não percebeu é que ele estava querendo entrar naquela rua. E de repente eu coloquei o meu pé na primeira passada que eu dei na rua para atravessar. Senti um impacto, porque nós íamos conversando, o meu colega ia do lado da parede das casas, né? E eu ia do lado da avenida. Então eu estava do lado que o caminhão ia passar. Eu senti a aproximação do caminhão, mas como eu estava conversando com ele, o meu foco naquele momento era para olhar para a rua, senão ia subir carro para entrar na avenida, né? Então foi o que eu fiz, com eu olhando na minha frente. Do lado da minha frente não vinha nenhum veículo, então o que se aproximava vinha por trás, que era o caminhão. Mas o meu foco, além do veículo na frente, se ia virar no caso, se ele vinha da frente, ele ia fazer a conversão para a esquerda dele. Mas eu estava olhando para minha direita, que era de onde poderia estar subindo o carro. E quando eu pus o pé na rua, senti um impacto aqui no joelho que logo me jogou no chão. E o meu pé, o meu tênis, no que eu ia caí, né, com o impacto da roda que bateu no meu joelho, eu caí, então meu pé acabou arrastando, escapou debaixo da roda. Quando eu caí, que eu levantei, a primeira coisa que eu fiz foi mexer desesperadamente os meus dedos do pé, no caso era o pé esquerdo, para ver se ainda restava dedo, se não estava esmagado. Mas graças a Deus que eu tirei o tênis, que eu olhei, tinha só uns roxos na unha. Os dedos estavam meio roxos, e a unha maior, do dedo maior, também estava roxo. Mais para frente ele chegou até cair, né? Metade da unha perdeu.
Mas o fato é o seguinte: o Senhor está sempre nos protegendo de todas os problemas, todas as aflições que nós vemos a acontecer. Porque o anjo do Senhor ele está ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. E o que fica de lição, meu querido, não é o fato de você ser ou não, porque naquele momento Deus me livrou de um acidente, porque aquele caminhão queria entrar naquela via, né? Então ele estava, por ser uma via estreita, naquele momento ele estava praticamente devagar, ele estava devagar. Se fosse uma rua mais aberta, uma rua que dava para fazer a conversão facilmente ele teria passado por cima de mim. Ele não passou porque a rua era estreita, então ele foi manobrar com cautela. Só que não dava para ele manobrar, era uma rua extremamente estreita, ele não conseguiu manobrar. Mesmo depois que eu levantei, eles perguntaram se eu tinha acontecido alguma coisa. Mesmo depois que eu levantei, eu fui embora, fiquei olhando para trás, eles não conseguiram manobrar o caminhão, porque não dava, não tinha condições. Então ali o Senhor me livrou de um negócio, de algo fatal. Por quê? Porque ali, por ser uma rua estreita, graças a Deus, Deus nos livrou daquele acidente fatal. Poderia ter sido fatal porque eu estava na direção da roda, não tinha outra alternativa. Mas Deus tem nos dado muitos livramentos, e a gente vai contando aqui de todos os livramentos que o Senhor tem nos dado nesse canal. Fica com Deus, que Deus venha abençoar a sua vida, e fé, foco na palavra. Tenha fé, tenha muita fé, porque Deus, sem fé nada acontece, né? Apesar de a fé sem obras é morta, como diz a palavra, mas é necessário ter fé, tá? Para que a partir da fé Deus venha fazer uma obra na tua vida. Quero agradecer a você que nos esteve assistindo conosco até o fim. Fica com Deus. Compartilha essa mensagem para um colega, um amigo, alguém que você sabe que precisa de ouvir um pouco da palavra de Deus. Compartilha, curte, né? Porque para que o TikTok reconheça o nosso vídeo e que ele tenha um conteúdo agradável, tá bom? Compartilha, curte com seus amigos, nos ajude, porque vivemos um momento muito difícil no país. O inimigo ele tá tentando quebrar o cristianismo, ele está tentando quebrar a paz das famílias, né? E que nós venhamos a nos levantar para levar o evangelho e romper essa barreira que o inimigo está tentando impor na família cristã, tá bom? Então eu quero convidar você também que faça o mesmo, faça a sua mensagem, mande para os seus amigos, porque nós temos que nos posicionar e mandar o evangelho para toda criatura, ajudar a divulgar o evangelho, porque essa é a ordem que Deus tem ensinado: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Então vamos fazer a nossa função, mandar o evangelho para quem precisa. Deus abençoe a sua vida.